Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Eu tô gravando esse vídeo hoje porque eu gravei um vídeo falando do diagnóstico do autismo do meu filho. Mas cada criança autista é diferente. Por quê? Porque é um espectro. Então vocês vão ver que porque não existe uma alteração genética específica para determinar o autismo. Então meu filho tem algumas características, o da outra mãe outra, da outra mãe outra, e é muito... Tem coisas que vão estar presentes no meu e no da outra, por exemplo, mas da outra não tem. Então eu queria falar um pouquinho com vocês sobre isso. Tem algumas características que são as que a gente mais conhece assim, no autismo. Tô falando no autismo mais leve, né? Então, por exemplo, a criança tem baixo contato visual, tem pouco interesse social e tem atraso na fala. Mas a gente também pode se aperceber de outras características. Porque, por exemplo, meu filho, ele tinha contato visual quando ele era pequenininho. Ele tinha interesse social. E ele até falou algumas palavrinhas, entende? Mas tem bebês que já não fazem isso desde pequenininho. Eu fiz uma listinha de características que vocês podem analisar na criança antes de 1 ano de idade. E ela tá aqui, ó. Menor contato visual, choro, irritabilidade, menor interesse em pessoas, menor sonorização, dificuldade para dormir e alguns outros. Mas esses são alguns que você já pode começar a perceber no seu bebê. Aí eu quero falar daquelas crianças que começam a apresentar percas, que chama autismo regressivo, que atinge 1/3 das crianças com autismo, que são as crianças que vão perdendo habilidades. Então, por exemplo, elas vão se desenvolvendo, atingindo os marcos e tal, mas aí chega lá por volta dos 12, 16 meses, elas começam a perder coisas que elas já faziam. Então, por exemplo, elas param de emitir sons que elas já emitiam, ainda que fossem poucos. Por exemplo, ou já estava até falando uma palavrinha ou outra, aí ela para de falar. Ela começa a parar de escutar você chamar. Então, por exemplo, antes você chamava seu filho olhava. Agora você chama seu filho... O normal é uma criança responder de 7 a 10 vezes quando você chama ela pelo nome. Então a gente tem que prestar atenção nisso também. A criança, ela não aponta, ela tem dificuldade de executar comandos. Então você fala pro seu filho: filho, pega tal coisa ali no chão. Filho, senta. Ele tem dificuldade de executar tarefas simples de um comando, por exemplo, né? Então, Theo, pega a chupeta, que nem o meu filho, por exemplo. Não pega. Ele pega agora, mas assim, não pegava. Abre a gaveta. Não, entendeu? Isso também acontece com as crianças, assim, que vão perdendo essas habilidades, né? São algumas características presentes nela. Então tem aquelas características que você já pode perceber desde que a criança nasceu, e tem as características que a criança vai perdendo habilidades, né, ao longo do tempo. O meu filho, por exemplo, ele já tinha comportamentos repetitivos, sabe? Então, por exemplo, ele gostava de spinner. Ele girava o spinner, nossa! Aí ele gostava de ventilador, ele gostava de abrir e fechar gaveta, ele gostava de pneu de carro. E isso estava lá antes dos 12 meses já nele. Mas eu não entendia nada, porque eu achava que aquilo era normal. Porque, tipo assim, eu não tenho mãe presente, pai presente, eu não tenho sogra presente. Eu nunca convivi muito com crianças, né? Eu tenho só um irmão, ele não tem filho. Então, assim, era eu ali pra entender aquela criança, e pra mim, né? Tá, uma criança é assim. Só que eu acompanhava os marcos do desenvolvimento. Então, quando ele fechou 1 ano e 6 meses e perdeu habilidades, eu falei, cara, tem alguma coisa errada. E aí o que acontece? É muito importante você se empoderar das informações, você ler, você aprender, e com profissionais bacanas, assim, né, que tenham conhecimento disso. Porque quando você vai ao médico, você não vai escutar algumas coisas e aceitar aquilo tão fácil. Eu sei que é confortante a gente chegar no médico e ele fala assim: não precisa se preocupar, isso é no tempo dele. Aí os pais, eles se apegam àquilo ali e falam: ai, que bom, meu filho não tem autismo. Só que o que acontece? Quem perde é a criança.
Então, por exemplo, vai no médico. Nossa, o que eu mais escuto é isso. Ai, meu filho não fala. Tem 2 anos e ainda não fala. Pois é. Aí o médico fala assim, é normal. Ele vai falar no tempo dele. Tem criança que falou com 4 anos. Meu filho falou com 4 anos. Gente, não é normal. Os marcos do desenvolvimento, eles estão aí para serem cumpridos, entendeu? Porque é um padrão. As crianças têm que atingir esses marcos. Então, se seu filho não tá atingindo marcos, tem alguma coisa ali acontecendo. E por mais que seja difícil pra gente aceitar, a gente tem que aceitar para que a criança não tenha prejuízo. Por quê? Porque a intervenção precoce, o início do tratamento quanto antes, é o que vai fazer essa criança adquirir habilidades que ela já tinha perdido e se desenvolver, entendeu? Então, se você vai no médico, escutou esse tipo de coisa, gente, já começa, vai com a listinha, porque seu filho com certeza não tem só atraso na fala, ele tem mais coisas. E se você se atentar a essas coisas que eu falei pra vocês, né, eu vou falar mais coisas aqui que eu deixei anotado, porque a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela tem uma listinha de algumas coisas que falam, né, que apontam assim, que são preocupações para as crianças. As primeiras preocupações, que é o atraso na linguagem verbal, falha em responder por seu nome, falta de contato visual e agitação. Então essas aqui são coisas assim bem básicas, mas tem crianças que têm bem mais coisas, gente. Tem dificuldade sensorial, então tem dificuldade com som alto, tem dificuldade com cheiro, tem dificuldade com sabor, com textura de roupa, anda na ponta do pé. Nem todo autista anda na ponta do pé, tá? Mas também pode andar na ponta do pé. Tem problema assim com toque de texturas diferentes, por exemplo, areia, espuma, de banho, de textura de certos alimentos, entendeu? Essas coisas também entram no diagnóstico do autismo. E eu acho que o que mais faz a gente ter poder é a informação. E por mais que, por exemplo, assim, você vá numa consulta e você escute que o seu filho tem autismo e seja difícil para você aceitar, eu passei por isso. A gente só tem que entender assim, ó, que dar um nome para aquilo que a criança tem não muda quem ela é. Então ela nunca vai deixar de ser aquela criança que entrou no consultório, recebeu um diagnóstico e saiu. Ela é a mesma de quando entrou naquela sala. Ela continua, ela vai sair a mesma, só que tem um nome para as coisas que ela tem e a gente tem que começar a fazer o tratamento. É muito importante o tratamento. Tem crianças de nível 3 que vão para o nível 1, mas tem crianças de nível 1 que vão para o nível 3. É o tratamento que muda a criança, entendeu? Então, quando vocês suspeitarem, vão atrás. Tem um estudo americano que fala que 1 em cada 36 crianças nos Estados Unidos até os 8 anos vai ser diagnosticada com autismo. É um estudo de 2023. Se esse percentual fosse real também pro Brasil, porque aqui não tem esse número, dariam cerca de, 6 milhões de pessoas com autismo. E isso, gente, a gente fala de pessoas que têm acesso ao diagnóstico, de pessoas que têm como consultar, que conhecem do assunto. Agora você imagina quantas pessoas não têm diagnóstico e nem vão ter, né? Então, se você tá vendo esse vídeo e você percebe alguma coisa, vai atrás. Vai atrás, por mais que doa, gente, depois passa. Claro, você vai ter sempre pequenos lutos, porque é diferente, ninguém te prepara para isso. Eu não tenho um manual do que ser feito, porque cada criança autista é diferente. Mas de você ver a satisfação do seu filho que não falava falar, você vê a satisfação do seu filho seguir comandos, você vê o seu filho ir para a escola e se dar bem com as crianças, não tem maior recompensa do que essa. E desmistifique uma coisa na sua cabeça: nem todo autista bate, nem todo autista é agressivo, nem todo autista é irritado, nervoso, entendeu? Porque senão você espera também que, mas meu filho não bate, o filho da outra... Gente, não é todos que batem. Por exemplo, meu filho não bate, ele apanha.
Ele não bate, entendeu? Então, isso também são coisas que a gente tem que desmistificar. E uma última coisa que eu lembrei agora, gente, tem um apresentador de televisão que ele fala sobre o autismo do filho dele. Mas aquele não é um padrão de autismo, porque às vezes você vai olhar e fala assim, mas meu filho não é daquele jeito. Gente, tem gente na minha família, a minha família é cheia de autista. E você nunca vai dizer que eles são autistas, nunca. Porque esse é o autismo mais difícil, que só o pai e a mãe ali, e se alguém for muito próximo, vai conseguir ver. E esse é o autismo que a gente precisa tratar, porque o índice de suicídio de pessoas autistas na idade adulta, que tem esse autismo leve, é muito alto, é muito alto. Então a gente tem que entender assim que não existe um estereótipo de autista. Existem características que são muito particulares de cada criança, que podem ter em outras crianças, mas que você tem que olhar para as do seu filho, dentro dessa lista, dentro dessas características que eu falei, e leia e busque entender mais. Você olha para o seu filho, tá? Não olha para o filho de alguém que faz um programa de televisão, não olha para o filho da sua vizinha. Eu tenho na minha família gente que tem autismo de nível 3 de suporte, e aí você consegue perceber que a criança não é uma criança típica, mas tem muita gente na minha família, adulto, criança, que tem autismo, e se a gente não falar, ninguém sabe, entendeu? E normalmente uma criança autista tem alguém na família que é autista, porque a genética hoje é o que mais é responsável, se diz que a genética é o fator mais responsável pelo autismo, junto com fatores ambientais, tá bom? Espero que esse vídeo ajude. Se você tiver alguma dúvida que eu possa ajudar, gente, porque eu sou uma mãe, mas eu fico assim incomodada de ver tanta criança sem diagnóstico, o médico enrolando para dar diagnóstico, a criança não tem tratamento, me dói o coração. Então, se vocês quiserem comentar, fazer alguma pergunta, se eu não souber responder, eu pergunto para as terapeutas do meu filho, eu pergunto para as pessoas que eu sei que são qualificadas para responder, para poder te ajudar. Se você gostou do vídeo também, conhece alguém que precisa, compartilha, curte, se inscreve no canal. Eu vou fazer mais vídeos para ajudar vocês a entenderem melhor o autismo, tá bom? Mas nunca se esqueçam que a intervenção precoce é o mais importante para o seu filho. Beijo!